Gente, a gente vai voltar a falar sobre a crise lá fora, para que ninguém possa se sentir sozinho, né? O site da CNN traz uma reportagem aí sobre quem são os caras cotados, ou mulheres, né, para suceder a Liz Truss, né? Bom, tem uma nova disputa aí de liderança, ela deve acontecer dentro de uma semana. A Liz Truss disse, né, no discurso da renúncia dela, que deve ser rápido o processo de sucessão. Ela deixou o cargo depois que o plano dela econômico acabou, né? Fracassou, naufragou. Tem 5 nomes na disputa. O ex-primeiro-ministro Boris Johnson, o que eu achei super inusitado, já que ele foi substituído pela Liz Truss. Tem mais informações sobre os outros nomes aqui no site da CNN. Agora já está comigo aqui o Marcelo Favalli. Ô Favalli, dessa vez eles escolheram lá no Reino Unido por fazer um processo mais fechadinho, circunscrito, mais controle, sem muito risco de perderem o comando para o Partido Trabalhista, né? Mas o que você está achando? Qual é o feeling e por que eles optaram por esse modelo mais enxuto e rápido? Dani, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Sabe que eu tenho uma ambição de escrever um livro sobre política internacional? O epílogo já está pronto, né? Acredite, tudo pode acontecer, inclusive aquilo que você nem imagina. Agora, é claro que sobrou aí um pipinão para o Partido Conservador, que está perdendo qualquer tipo de reputação, porque num curto espaço de tempo, a gente teve essa troca de Theresa May para Boris Johnson, de Boris Johnson para Liz Truss, e agora que eles estão ali meio que com as calças curtas, vão ter que resolver a toque de caixa esse tipo de problema. Então, o Partido Conservador não vai ter novas eleições, vai ser, como a Dani explicou, uma solução interna, promete para sexta-feira, não amanhã, da próxima semana, já apresentar um nome. É, em geral, um processo que aparecem 5 nomes e eles vão caindo ali à medida que eles vão perdendo os votos internos dos correligionários do Partido Conservador. No final, sobram 3, 2 que acabam renunciando em favor daquele que aparece como favorito. Agora, eles querem fazer isso, que geralmente dura 5 semanas, em 5 dias, Dani. Gente, vocês viram que o Favalli é ninja, né? O ponto deu uma pulada, ele tá aqui, seguiu e então, maravilhoso. Agora que você me entregou, vou botar de volta. Bota de volta, claro. Eu achei ninja. E ele, segurou, não perdeu o raciocínio, gesticulou, o ponto aqui, ó, maravilhoso. Favalli, a gente tem uma arte aí para mostrar. A gente, são 44 dias de mandato, né? Mas tudo bem, teve ali uma história. Vou aqui chegar para trás. Liz Truss. Bom, assumiu dia 6. Logo depois da morte da rainha. A gente já entendia que ela não era uma maior preferência, ela não estava tão firme assim no cargo, mas resolveu encarar o desafio. Corte de impostos que foi anunciado por ela mesma, que seria o grande pilar da sua administração. 45 bilhões de libras, isso dá em torno de uns 225 bilhões de reais. Precisa entender o tamanho da fortuna que ela tiraria dos cofres públicos. E a classe trabalhadora, a classe média, adorou ouvir isso principalmente, que pagaria menos impostos. Nesse valor aqui está embutido também um subsídio do governo britânico para ajudar, principalmente a classe média, a pagar a conta de luz, que vai ficar muito cara por causa dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, principalmente com a chegada do inverno, para daqui 1 mês e meio. Só que ela não falou como ela faria e nem o que restaria depois dos cofres públicos, depois desse corte bilionário. E aí veio o pânico no mercado financeiro. E quando a gente fala de Inglaterra, Londres principalmente, que é a casa de uma das principais bolsas de valores do mundo, pânico nos mercados é fogo no parquinho, né? É pânico mesmo, né? Libra despenca para o menor valor da sua história. Lembrando que antes da década de 70, a Libra, historicamente, foi a moeda mais forte do mundo. Está par a par com o dólar, 1,03 para o dólar, menor valor da sua história. E, junto disso aqui, vem também alta de inflação, a maior inflação em 40 anos, que atinge principalmente o valor do alimento e também uma crescente taxa de juros. E aí a classe média que adorou ouvir isso aqui começou a ficar desesperada, junto com os mercados que estavam vendo que não haveria investimentos externos para o próximo ano. Londres é uma praça bancária, precisa desses investimentos externos. Aí a Liz Truss, começa a trocar ministros. Ministro da Fazenda, ou quem a gente chamaria aqui de ministro da Fazenda, e ontem a ministra do que a gente chamaria aqui da ministra do Interior.
E aqui começou a contagem regressiva. Muito rapidinho, né? A ministra do Interior, ela fez questão de dizer que estava saindo porque não estava concordando com as coisas, que já é aquela ideia de, tipo, começou a desmoronar o governo, é quando as pessoas vão embora no meio da sua crise, tipo assim, se vira e vai sozinha, né? Dani, não me deixe esquecer de falar do alface. Tá. Tá bom? E aí, a Liz Truss chama a imprensa para fazer uma declaração na frente ali do gabinete do primeiro-ministro. Se acreditava que ia ser algo bombástico, mas não era todo mundo que apostava que ela iria renunciar depois de 44 dias. Sei lá, Alexandre o Grande entrou para a história com essa epígrafe, ela, Liz Truss, a breve. O parlamento britânico, do jeito que a gente conhece, aquele instalado no Palácio de Westminster, é do dia 1º de janeiro de 1801. Inaugura-se ali o século XIX. Ninguém nessa história fica tão pouco tempo como primeiro-ministro. Até o alface foi mais longevo. Pronto, matou a charada. Queria pedir para o Edu, o nosso Capitão América, colocar aqui um espelhamento. Olha isso aqui, é o site do Daily Star. O Daily Star é um tabloide britânico que já tinha feito essa aposta que a Liz Truss não ia durar nada. Ela iria durar menos do que um alface na geladeira. E hoje eles disseram aqui, ó lá, The Daily Star Lettuce, o alface do Daily Star, celebra a vitória sobre a Liz Truss. Na conta do Daily Star, durava mais um alface na geladeira do que a Liz Truss no cargo de primeira-ministra. Eles botaram uma peruca no alface, assim, foi chuva de memes hoje, mas isso aqui já fez barulho quando chegou, quando eles fizeram a aposta, e agora que confirmou, o alface está inclusive sorridente, com a mãozinha para cima, fazendo o V da vitória, né? Muito bom, gente. É com essa que eu te entrego aí de volta. Obrigada, Favale. Brasil que lute para reverter aí o impacto disso.